E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Roger, trader arrojado. Vamos lá para as operações. Vamos dar uma olhada como é que foi as operações hoje. Eu vou deixar em modo acelerado aqui para vocês, tá? Vamos lá, vamos dar gol. Vou mostrar para vocês aqui, eu vou ditando o que eu fiz. Às 9h22 eu fiz uma entrada de venda, tá? Vou adiantar aqui mais um pouco, 9h22. Eu posicionei a venda aí, ó. Essa venda deu gain, ele me pagou às 9h25, 9h24 na verdade. O meu alvo inicial era ali embaixo, nos 50% dessa FIBO. Só que eu fui dinâmico, né, pessoal? Quando eu vi que o preço estava segurando muito, eu saí. Uma vez que tem estado bem difícil entrar no meu operacional esses dias. Tá complicado dele ir nas minhas linhas, nos meus pontos. Aí eu fui monitorando aí, ó. Fui protegendo. Eu vi que ele estava segurando ali, eu saí. Para poder fazer uma nova entrada nos 50% dessa mesma vela. E assim eu fiz. E deu gain também, pagou 46 segundos depois. Ali na média de 200 dos 60 minutos, que é essa linha vermelha. Aí fiz mais uma entrada aí de venda. Saí 2 minutos e 34 segundos depois, às 9h29. Saí no 0 a 0, tá, pessoal? Vi que ele segurou nesse fundo aí, eu preferi sair no 0 a 0. Vou adiantar aqui. Aí eu fiz uma entrada de venda, mais uma venda, às 9h44, vou adiantar. Para as 9h44 aqui. Posicionei a venda nos 50% dessa vela 43, do 1 minuto. Ele foi lá buscar e me estopou, pessoal. Me estopou essa compra aí, 55 pontos. Às 9h45, 10 segundos depois, foi agora. Aí ele me deu mais uma venda, às 9h45 também. Eu fiz operações na média de 200, perceberam, pessoal? Venda abaixo, compra acima. Aí ele pagou essa venda aí, 3 minutos depois da entrada, 200 pontos. Foi às 9h49. Foi aí, nessa esticada. Nessa esticada eu preferi sair. Para fazer uma venda nos 50%, uma vez que essa vela foi uma vela muito esticada. Só que ele não voltou para pegar, né? Aí, às 9h58 eu dei outra entrada, vou adiantar aqui para vocês. 9h58 dei outra entrada de venda. Infelizmente não pegou lá em cima, né, os 50% e continuou caindo. R$ 9h58 ele deu outra entrada de venda. Saiu 1 minuto e 20 segundos depois, estopado. Foi bem nos 50% dessa vela aí que eu comprei. 50% da vela 56. Que eu ia entrar, né? Aí o meu ponto de referência foi a abertura do dia, pessoal. Hoje foi a abertura do dia. Ali eu fiz vendas abaixo e compras acima. Ele já tinha subido 1.000 e poucos pontos e desceu 1.000 e poucos pontos, pessoal. Quem acreditava que isso ia acontecer hoje? 1.000 e poucos pontos de alta, depois 1.000 e poucos pontos de baixa e depois subiu mais 2.000 e poucos pontos. 2.300, se não me engano. Aí eu fiz mais uma compra aí às 10, ó. Às 10 horas.
e pagou 190 pontos, tá? 3 minutos e 11 segundos que eu fiquei nessa operação. Vou adiantar para vocês. Aí entrei às 10h05 com mais uma compra, foi 10 pontinhos só. Aí depois entrei com mais uma compra às 10h07, vou adiantar para as 10h07 logo. Aí entrei com uma compra aí. Aí eu zerei e entrei com uma compra, né? Peguei 10 pontinhos aí, entrei com mais uma compra de um contrato às 10h07 e 52 segundos. Aí eu já não sabia o que o preço queria fazer, pessoal, por isso que eu fiz isso. Botei a minha saída ali no fechamento do dia anterior e ele continuou subindo. Foi aí que eu me arrependi de ter entrado com um contrato só. Aí comecei a fazer aquelas pequenas parciais. Nos primeiros vídeos vocês vão entender isso. Quem viu os primeiros vídeos vai entender o que eu fiz aí. Foi o médio pra frente. Às 10h07, às 10h09, às 10h14, todas deram gain. Gains curtos, mas deram. Aí fiz mais uma venda às 10h21, né, depois dessas compras aí. Fiz a compra de um contrato agora, depois coloquei mais 2 contratos. E ele pegou. Mais 3 contratos. E depois mais 2 contratos às 10h14. Médio pra frente não, foi médio pra trás. Mas aí como eu vi que eu tinha feito besteira aí, porque o preço de repente reverteu, eu virei a mão, né, pessoal? Voltei pra venda. Às 10h21 voltei a vender. Mas essas entradas de compra aí pagaram. Ele me deu a oportunidade de sair ainda. Aí eu fiz mais uma compra de 2 aí e ele me pagou. Essa compra de 2 foi às 10h14, foi agora. 10h14, 57 segundos. Eu botei no 50% dessa vela. 50% da vela de compra. Eu tinha feito um fundo maior, né, pessoal? Eu busquei a entrada ali nos 50%. Se ele fechasse abaixo do fundo que ele fez na vela 74, eu sairia e viraria para venda. Aí, pessoal, eu comecei a me alinhar, botei uma venda aí de 5 contratos às 10h21. Vou adiantar aqui. Se eu tivesse permanecido na compra, pessoal, quem é que ia acreditar que ele ia fazer isso aí? Essa esticada que ele deu aí deu loss em muitas pessoas, né? Hoje o tal do preço médio não deu certo não, hein? Pancada muito grande que ele deu pra cima, pancada muito grande que ele deu pra baixo, depois uma pancada muito grande que ele deu pra cima de novo. Aí eu fiz essa venda aí de um contrato só, às 10h21. Aí coloquei mais contratos acima ali na venda, por causa dessa vela 81 do 1 minuto aí. É uma vela muito forte vendedora e tinha a média de 200 ali nos 5 minutos. Essa média amarela é a média de 200 dos 5 minutos. Eu fiz essa venda aí. Aí peguei mais uma compra às 10h24. Aí fiz mais uma compra de 5 contratos às 10h28. Vou adiantar aqui. Fiz mais uma compra aí. Agora sim, pessoal, ele chegou na minha linha. Essa é a minha linha de referência. É aqui que eu quero trabalhar o preço. Acima eu compro, abaixo eu vendo. Ele só foi chegar lá às 10h28 de hoje. Só que aí, como vocês sabem, né? Dá muito stop. Essa região aqui é a região de stop. Ele dá stop para cima, dá stop para baixo, dá stop para cima, dá stop para baixo, até ele vir ao meu favor. Aí me estopou, deixa me estopar, pessoal. O meu lucro aqui foi embora. O meu lucro pulou de 553 para 388.
Aí fiz uma compra de 5 aí, porque ele tinha rompido a linha. E me arrependi de não ter permanecido nessa compra. Né? Poderia ter subido mais e mais com ele aí, mas ele subiu 535 pontos e eu saí. Aí eu, como já passou muito tempo, fui encerrar o dia hoje, pessoal, é meio-dia e 22, agora são 7 horas da noite. Então eu não lembro das operações, eu tô vendo com vocês aqui novamente. Então, conforme eu tô vendo o vídeo aqui, eu tô lembrando o que aconteceu. Então ele pagou aí às 10h53, deixa eu adiantar aqui que são 10h34 ainda no vídeo. 10,53 ele pagou. Eu fui segurando o preço, pessoal. Ele está acima da minha linha, compra e deixa rolar. Deixa andar. 10,53. Fui monitorando o preço ali. Eu queria pegar ele lá em cima, ó, no 1170 pontos. Queria que ele fosse lá em cima. Só que ele não foi. Ele chorou e começou a descer. Foi isso. Ele não foi, começou a demonstrar uma rejeição ali. Eu preferi sair. Acompanha comigo aí, pessoal. 535 pontos que ele pagou. Eu esperando ele pagar lá os 1.000 e pouco, hein? Nesse momento aí ele tinha me deixado 1230 positivo. E eu não saí. Porque quando aciona assim o operacional alvo longo, eu tenho que ficar no trade, né, pessoal? É assim que se fecha positivo no final do mês, nesse operacional. Eu tenho que ficar no trade. Mas hoje eu protegi mais do que eu deveria. Protegi muito mesmo. O preço estava muito volátil, pessoal. Uma hora ele estava subindo, outra hora ele estava descendo, aí sabe como é que é, né? Se não proteger. Aí, ó, fez essa vela negativa aí, uma vela bem forte. Aí eu preferi vender. Às 10h55, 10h55 ele me deu essa venda, só que me estopou, né? Me estopou. E depois eu fiz uma compra. Aí a compra ele pagou 300 pontos. Porque ele estava em tendência de alta ainda, né, pessoal? Ele me estopou essa venda aí. 1 minuto e 57 segundos depois ele me estopou. Estopou esses cento e pouco aí. 120. Aí eu já virei para compra porque ele fechou uma vela positiva, tendência de alta, uma vela com bastante corpo. Eu tinha minha LTA ali me dando uma linha de tendência dizendo que ele ia continuar subindo, né? Mais uma proteção, mais uma confluência. Entre as 10h57, saí 10 minutos depois, ele pagou 300 pontos. Vou adiantar aqui que ele foi me pagar só às 11h08. Ó, foi pertinho do meu stop, pessoal. Aí eu botei essas duas linhas aqui em confluência com outro operacional que eu tenho aprendido bastante com ele, que é o trader sério. O nome dele é Éder. Eu tenho aprendido muito com os vídeos dele também. Pessoal, não existe operacional perfeito. Existe operacional consistente. E o que a gente puder agregar no nosso trade a trade, melhor, né, pessoal? Mais confluências. Quanto mais instruído você tiver, mais prática você tiver dentro disso aqui, melhor. Aí eu acreditei que ele ia lá em cima de novo, pessoal. Ele não foi. Pagou 1.200 e pouco, quase 1.300. Mas não foi. Aí ele me deu mais uma vontade de vender. Aí eu falei, não, aí eu vou vender. Aí ele me pagou esses 300 aí às 11h08. Eu ainda insisti em compra, né, pessoal? Ainda insisti em compra por causa da tendência de alta. Comprei ali às 11h08 e 56 segundos. Provavelmente porque a vela fechou positiva. Olha lá, foi isso mesmo. Fechou positiva, eu acreditei que ele ia continuar subindo. Mas ele fez um pivôzinho de baixa. Micro pivô, né? Fiquei 8 minutos nessa operação aí.
esperando que ele me pagasse. Aí às 11h17 ele me estopou 177 pontos. Mas aqui eu já tava com R$ 1.000 já na conta. Poderia ter fechado o dia aí. Mas eu insisti porque eu queria pegar os 2.000 e pouco que eu venho falando pra vocês direto aí. O operacional paga 2.000 e pouco, 3.000 pontos. Só que, pô, o mês de março eu vou ainda mostrar pra vocês. O mês de março foi bem difícil, pessoal, pro operacional. No mês de março o operacional pagou 1.000 pontos só. Normalmente ele dobra a meta. Por exemplo, se eu busco uma meta de R$ 1.000 no mês, aí eu tenho que entrar com um contrato só. Ele tem pagado. Em janeiro pagou 2.000 com um contrato só. Em fevereiro pagou 900 com um contrato só. Aí conforme se você quiser dobrar, por exemplo, a meta, você entra com 2 contratos. Só que aí você fica muito alavancado. Você toma risco aí você corre o risco de tomar um lawyer bem mais rápido. Stop diário bem mais rápido, né? Entrar no gerenciamento de risco bem mais rápido. Que é o caso aqui de 5 contratos, né, pessoal? Eu busco 5.000, então eu tenho que entrar com 5 contratos. Para eu poder bater meta. E está dentro do gerenciamento. Se me estopar 1.247, está dentro do gerenciamento. A própria mesa te dá um gerenciamento de risco. E é muito bom o gerenciamento de risco das mesas, pessoal. Se vocês puderem agregar isso no operacional de vocês, estuda uma mesa aí que você acha bacana. A MID, a própria 07. Tem várias mesas proprietárias aí que dão um gerenciamento de risco para você de graça. Só você operar dentro daquilo dali. Tá, pessoal? Ele me deu esse stop aí, né? Às 11h17. Aí eu fiz a entrada às 11h22. Com venda. Por incrível que pareça, pessoal. Por causa dessa micro tendência de queda aí, eu vendi. Vendi 5 contratos, me estopou em 8 segundos. 105 pontos. Foi às 11h08, né? 11h08 já foi, né? 11h22. Vou adiantar aqui. Não, já tá em 11h20. Vou deixar rolar aí pra vocês verem. O vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas vai ficar rico em detalhes. Primeira vez que eu mostro tanto detalhes no vídeo, hein? Aí hoje eu operei o desequilíbrio que o trader sério, o Eder, ensina. Eu traço aonde ele está consolidado e quando ele rompe eu faço a minha operação. Aí entra o meu operacional. Abaixo eu vendo, acima eu compro. Nessas regiões de consolidação, de desequilíbrio. Se ele desequilibra para baixo eu vendo, se ele desequilibra para cima eu compro. E fico nessa. Aí fiz aí uma venda aí por conta dessa queda. Ele foi e me estopou. Sacana, né? 8 segundos ele me estopou. Aí entrei na compra. Aí em 4 segundos ele me pagou. Pagou 15 pontos. Fiquei com medo, né, pessoal? Quem é que não tem medo, né, pessoal? Depois dessa queda aí eu imaginei que ele ia continuar descendo. Mesmo assim eu insisti na compra por causa dessa vela aí, 142 do 1 minuto. Aí conforme ele começou a segurar ali, formou um novo equilíbrio naquela região, né? Ah, eu fiz uma compra aí às 11h28 no rompimento do equilíbrio aí. Do desequilíbrio, aliás. 11h28. Vou adiantar aqui. Aí fiz uma compra aí, pessoal. Na superação do último fundo, né? Que ele tinha feito um fundo ali e rompeu para baixo. Aí eu fiz uma compra às 11h28. E 6 minutos depois ele me pagou às 11h34. Pagou 140 pontos. Se ele fechasse para baixo dessa linha aí, pessoal, eu ia vender. Se ele fecha acima eu compro, se ele fechar abaixo eu vendo. Tá? Dentro do que eu tenho aprendido sobre equilíbrio e desequilíbrio, esse daí seria um desequilíbrio se ele voltasse para baixo dessa região, dessa linha aí. Não sei se no canal do Trader Sério, o Eder, é exatamente dessa forma, o desequilíbrio, mas para mim funcionou dessa forma aí. Tratar essas regiões como equilíbrio e desequilíbrio.
Aí foi e pagou aí às 11h34 essa compra. Aí depois eu entrei com mais uma compra, né, às 11h37, acreditando que ele ia continuar subindo. Aí ele foi e desceu. Fiquei segurando para ver se o preço ia chegar lá em cima, pelo menos ali no 575 pontos. Só que ele foi fechar essa vela negativa aí, ó, e nos 50% da FIBA que eu marquei. Eu fui e tirei logo. Tirei logo o meu gain ali. Aí quando ele ameaçou subir, eu fui e comprei novamente. Né, rompendo o desequilíbrio ali no meu V. Rejeitando 50%. Aliás, ganhando 50% e rompendo para cima, né? Aí, região de equilíbrio e de desequilíbrio. Que o Éder fala. Que é a região de consolidação, né? Essa é bem micro, pessoal, mas é uma região de desequilíbrio, né? O preço estava abaixo, conseguiu romper para cima, eu fiz uma compra ali, pessoal. Depois que ele rompeu nos 50% daquela vela ali, ó. Fiz uma compra acreditando que ele ia continuar subindo, até por causa da força da vela 156, né? Só que ele começou a voltar para dentro da região de equilíbrio. Aí melindroso do jeito que eu sou, né? 235 pontos foi embora aí. Eu já tô com o dedo no botão inverter ali, ó. O que eu tava esperando aqui nesse momento, pessoal? Tava esperando que ele fechasse uma vela aqui abaixo dessa linha, ó. Ele fechando uma vela aqui abaixo, eu ia vender com stop na máxima da 158. Era isso que eu tava esperando. Só que na hora você tem que tomar uma decisão muito rápida, né, pessoal? O que você vai fazer? Eu tava com esse viés aí. Só que aí ele fechou a região de equilíbrio mais acima. Fez um topo ali, um fundo ali. Eu fui e marquei. E continuei com viés. Rompeu para cima, continuo comprado. Rompeu para baixo, eu vendo. Aí às 11h45 ele me estopou essa compra aí. 8 minutos depois, né? Vou adiantar aqui. Onze h 45 56 segundos. Olha lá, ele começou a descer, rompendo a região de equilíbrio. Eu acreditando que ele ia voltar, ele não voltou, fui e vendi. Aí eu vendi esses 5 contratos aí. 6 minutos depois ele me pagou 160. Ou seja, eu precisei perder 235 para depois eu pegar 160. Ou seja, fiz um mau negócio, né? Aí às 11h51 ele me pagou. Vou adiantar aqui. E eu tô protegendo ali, ó. No momento que ele virar uma vela positiva para cima, eu boto a linha no fundo dessa vela, que fechou positiva. E para mim virou uma região de equilíbrio macro. Uma região de equilíbrio maior. Aí eu já protegi ali em cima que se ele rompesse para cima ele ia continuar subindo. Imaginei eu, né? Imaginei, pessoal. Aí protegi ali no 160. Se ele descesse era lucro. Se ele subisse ele me tirava no gain também. Aí ele resolveu subir. Aí nessa vela aí de corpo, ó, vela 171, eu tentei uma compra nos 50%. Aí ele não me deu entrada não, só foi me dar entrada às meio-dia 2. Adiantar aqui para meio-dia 2. Aí pessoal, pronto. Aí ele foi lá na minha região lá embaixo, ó, da minha linha lá embaixo. Esse foi o meu outro ponto de entrada. Fiquei monitorando também as médias de 200, né, para ver em onde que ele estava, se ele estava entre elas. Mas ele tava fechando uma vela positiva e eu já estava pensando em comprar nos 50%. Protegido no fundo. E pessoal,
Por incrível que pareça, essa vela aí foi a vela do dia. Se eu tivesse permanecido nessa operação aí, eu tinha pego 1.300 e poucos pontos. Olha só, pessoal. Olha o que ele fez nessa compra aí. Olha o que ele fez nessa compra. Me estopou. Aí eu fiz uma venda. Ah não, a operação do dia foi em outro lugar. Desculpa, pessoal, foi em outro lugar. Me enrolei. Aí, pessoal, eu já estava cansado, né, pessoal? Meu psicológico já estava cansado já de tantas operações que eu tinha feito. Vocês estão vendo aí que são várias operações que eu faço todos os dias. Ele estava entre as duas médias ali. Se ele me pagasse R$ 1.000 ali, eu já sairia. Só aguardando aí ele pagar os R$ 1.000. Aí ele foi pagar aí 210 pontos, meio de 12. É interessante esse finalzinho, pessoal, para vocês verem. Muito interessante mesmo. Só acompanha. Olha essa LTB aí que eu marquei. É a LTB do dia, tá, pessoal? Totalmente desconexa. Quem é que ia adivinhar que essa daí era uma LTB? Canal de baixa, né, pessoal? Fundo do canal de baixa. Olha onde que ele vai segurar, pessoal. Incrível, né, pessoal? Nesse momento eu falei, vai índice, rompe índice. Se você romper, você vai lá embaixo na média de 60 minutos. Na média de 200 dos 60 minutos. Lá na minha média vermelha. Eu falei, poxa, ele não rompeu, cara, ele segurou lá mesmo. Mas aí eu continuei acreditando que ele ia descer, pessoal, que ele ia lá me pagar. Aí cancelei essa operação, esperei ele subir o que ele queria subir, né? Que ele tinha rompido ali a média de 200 nos 5 minutos. Aí abaixo da média de 200 nos 5 minutos, eu venderia e acima eu compraria. Só que eu só não comprei aí por causa da média do 1 minuto, pessoal. Ele estava no 50% do FIBO também. Aí marquei a região de equilíbrio aí. Se ele desequilibrasse para cima era compra. Se ele desequilibrasse para baixo era venda. Né, pessoal? Se ele rompesse aqui para cima aqui era compra. Voltasse para baixo dessa linha era venda. E aqui embaixo a mesma coisa. Ah, rompeu para cima. Já estava procurando compra aí. Esperando ele romper mesmo. Isso não é só deixar pavio não. Aí ele deixou essa rejeição, pessoal. Aí o que eu estou esperando agora? Que ele faça uma vela negativa para eu poder atualizar a região de equilíbrio do preço. Ele estava entre as médias aí, pessoal. Eu fui marcando aí, ó. As médias. Ele não conseguiu ganhar a média de 200 do 1 minuto. Ficou entre a média de 200 do 1 minuto e a média de 200 dos 5 minutos. Ali eu tinha atualizado a minha planilha em 913. Mas graças a Deus ele veio pagar um pouquinho mais. Eu consegui tirar o loss de ontem. O loss que era para ter sido gain, né, pessoal? Entrei com um contrato só naquela explosão lá que o índice fez para cima. 1.130 pontos que eu poderia ter pego com 5 contratos. Peguei com um contrato só. Enfim, né? Agora não adianta chorar no leite derramado. É aprender para a próxima vez não cometer o mesmo erro. Aí esperei, né, pessoal? Pacientemente como um sniper. Esperei ele me dar uma oportunidade para eu poder entrar aí. Aí eu fui e vendi. Fechou abaixo da média de dos 5 minutos ali, média de 200, né? Fechou abaixo da região de equilíbrio também. Esse micro equilíbrio aqui, né, pessoal? Inclusive eu atualizei essa linha aqui para cá para cima. Vocês vão ver eu atualizando aí ainda essa linha aí.
E atualizei embaixo também. Olha lá. Atualizei. Esperando ele me pagar 1.000, pessoal. Ele me pagando 1.000, aí eu sairia dessa operação aí. Pagou, 1.019. Aí eu finalizei o dia por aí. E o preço ficou dentro desse equilíbrio aqui. Pode dar uma olhada no gráfico de vocês aí. Vocês vão ver que o preço ficou dentro daquela região de equilíbrio ali. Incrível, né, pessoal? É o operacional do Éder. O operacional de equilíbrio e desequilíbrio. É o operacional do nosso amigo Éder. O trader sério. Aí. Essa região aí, pessoal. Entre os 131.993 e os 131.700 por aí. Pelo que eu vi, o preço ficou preso aí. Aí eu vou mostrar para vocês aqui o gráfico. Graças a Deus hoje deu certo. Voltamos aí para o campo positivo. Né? Estávamos 64 negativo no mês. Não só no mês, mas na prova, né? Na avaliação. E hoje ficamos positivo novamente. Eu vou mostrar para vocês lá o resumo. 1,82 de fator de lucro. Drawdown de 35,99, maior operação vencedora 535, maior operação perdedora 235. Aí vocês dão uma olhada aí. O gráfico ficou assim, pessoal. Tá, vou dar um print aqui, que isso daqui vai ser a capa do vídeo. É isso aí. 96 de taxa, 62,7 vencedoras. Por que foi tão vencedora assim? Por causa dos scalp, pessoal. Fiz scalp. Odeio fazer scalp, mas o mês de março tem sido muito ruim. Eu vou mostrar para vocês aqui o mês de março, dentro do backtest. Vamos lá, aqui já foi, né? Mostrar o mês de março dentro do backtest. O mês de março foi assim, pessoal. Fechar aqui. Fechar aqui também. Olha o mês de março, pessoal. Desde o dia 5. Pagou 100 no dia 5 no backtest. Pagou 1.200 no dia 6. 1.890 no dia 7. No dia 10, 760. No dia 11, 1.140. No dia 12. Na verdade, negativo, né, pessoal? Vocês estão vendo aí, né? O abóbora é negativo, o verde é positivo. Enfim, eu fechei o mês de março dentro desse operacional, utilizando o operacional do alvo longo, o stop curto. Eu fechei positivo em 1.453, pessoal. Eu fechei positivo dentro desse operacional. Não teria batido meta no mês de março, se eu tivesse feito tudo certinho. Né? Se bem que eu comecei no dia 12. Tirando aqui, se fosse certinho aqui desde o dia 12 fazendo o operacional correto. Vou apagar aqui para ver como é que vai ficar. Vou botar 0, 0, 0, 0 e 0. Aí, eu teria fechado o mês com 1.043 positivo. Desde o dia 12 operando esse operacional de stop curto e alvo longo. Ou seja, o mês foi ruim mesmo, mês de março. Foi ruim mesmo. Já o mês de abril já deu uma melhorada. Já está pagando mais do que o mês de março. Mas vamos ver, né, se vai continuar assim. Pode ser que continue ruim. Então a nossa tabela ficou desse jeito, pessoal. Taxa de mesa proprietária. Nossa tabela ficou desse jeito. Estamos aí com 955 positivo, né, acumulado. E 4.041 para bater meta. Eu vou ter que fazer aqui, vamos botar aí mais uns R$500 em cima disso aqui. Para poder pedir que me avaliem de fato lá e não corra risco de ser reprovado, né? Como eu estou fazendo muitas operações fora do operacional, pode ser que eu tenha pego aí operações com 10 pontos, entendeu, pessoal? Essas operações zeradas, eu não sei como é que eles computam. Enfim, para ter uma margem de erro aí, eu vou tentar pegar R$500 a mais do 5.500, pessoal. Tem que bater 5.500 aí para eu poder pedir teste de avaliação lá. Então hoje foi 1.019,80 e finalizamos desse jeito, pessoal.
Vou mostrar para vocês aqui o backtest de janeiro e de fevereiro também, já que eu estou aqui com a planilha aberta. O backtest aqui de janeiro. De janeiro foi assim, ó. Desde o dia 2 de janeiro, ele pagou aqui com 5 contratos, operando 5 contratos, tá, pessoal? 9.740 pontos, ou 9.740 reais. Pode ser. E em um mês eu teria dobrado a meta, em janeiro, dentro desse operacional. Em fevereiro, dentro desse operacional, stop curto, alvo longo, que não encaixou em março, e agora em abril, vamos ver. Aí eu teria fechado o mês de fevereiro com 3.925 positivo, usando esse operacional. Não teria batido a meta em 30 dias de fevereiro, né? Mas como a mesa dá 60 dias, né? Vamos botar uns 40 dias, provavelmente eu teria batido meta aqui no começo de março, eu teria batido essa metinha aí. Mas tem que levar em consideração isso aqui também, né, pessoal? Ó, dia 3 do 2 foi 0 a 0, não deu entrada. Dia 6 do 2 não deu entrada. 11, 12 também não deu entrada. 13 não deu entrada. 17, 18 não deu entrada. 25, 27 não deu entrada. Ou seja, 9 dias aí sem operar, porque ele não foi nas minhas linhas. Entendeu, pessoal? Então, é isso. O vídeo ficou longo, mas ficou bem explicado dessa vez. Espero que eu consiga fazer mais vídeos assim, mais completos. Mas é isso. Quem gostou aí, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo. E indicação aí, hein? O trader sério, o Éder, tá? Éder, o trader sério. Forte abraço.